Da tribuna da Câmara, o deputado José Medeiros questionou os motivos para uma série de ataques direcionados pela velha imprensa ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado afirmou que os ataques ao presidente da Casa representam ataques à própria Câmara, motivados pelo desejo de Lula de ter um Congresso subserviente. O deputado disse: "Nós estamos vendo um claro ataque à Câmara dos Deputados. E por que a Câmara dos Deputados está sob ataque? Porque ela tem se mostrado menos subserviente, menos capacho do governo Lula do que a Casa co-irmã. Esse ataque tem se materializado na pessoa do presidente Arthur Lira." Medeiros listou jornalistas da velha imprensa que vêm atacando Lira e até mesmo sugerindo reformas políticas. Ele exemplificou: a Eliane Cantanhede dá uma sugestão maléfica, diabólica, para que o Lula feche esta casa. É isso que a Cantanhede diz, que Lula precisa liderar uma reforma política para que, em tese, ele prescinda, ele não precise mais se submeter ao crivo dos representantes eleitos pela população para fiscalizar e para aprovar ou não os projetos que vêm para cá. Querem uma ditadura, aquela que diziam que Bolsonaro iria aplicar. O deputado deu um exemplo de ataque ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e disse: "Isso é ataque ao parlamento de forma sórdida. E por quê? Este parlamento fez alguma coisa de errado? Não, porque não se submete ao Lula." O deputado acrescentou: "Estes ataques saem da SECOM. Eles não estão falando de graça, não. É ataque gratuito a mando do governo. Este parlamento está sob ataque por não se dobrar." O Congresso brasileiro vem abdicando de suas funções ao não defender as suas prerrogativas de legislar. Leis debatidas e aprovadas nas duas casas podem ser anuladas por uma canetada de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, sem que os legisladores tenham qualquer reação. Na última legislatura, um parlamentar foi preso em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo, também sem qualquer reação em defesa de suas prerrogativas e direitos. Mais recentemente, um parlamentar teve seu mandato cassado e a Câmara validou essa decisão. Por anos, parlamentares vêm sendo censurados e são alvo de medidas cautelares, abusivas ou operações policiais, tudo sem que as lideranças reajam. O Senado, em particular, vem se omitindo em seu dever de promover o controle dos atos de ministros de cortes superiores, fechando os olhos para uma série de violações de direitos fundamentais que aumenta a cada dia. Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu nunca vi tanto rebuliço na política como tenho visto recentemente. É fato que em Brasília os fatos se atropelam, mas tem acontecido coisas que realmente não dá para acreditar, mesmo em se tratando das coisas que acontecem aqui no Brasil. Veja só, nós estamos vendo um claro ataque à Câmara dos Deputados. E por que, meu caro presidente Gilberto Nascimento, por que a Câmara dos Deputados está sob ataque? Porque ela tem se mostrado menos subserviente, menos capacho ao governo do que a Casa Co-Irmã. E esse ataque tem se materializado na pessoa do presidente Arthur Lira. Enquanto o governo acena com sorrisos e mostrando os dentes, não se engane, presidente Arthur Lira. Esses dentes não são de sorriso, é de cachorro voraz querendo morder. E as dentadas o senhor com certeza está sentindo da matilha que já colocaram atrás do senhor. Eu vou citar aqui, por exemplos, todos os dias, praticamente, ele sofre um ataque. E esse ataque é ao parlamento aqui. Mas pessoalizam em Arthur Lira. O jornalista militante Sakamoto, prestem atenção nos vídeos e como ele se refere a Arthur Lira. Reinaldo Azevedo, preste atenção o ódio de madrasta com que ele olha e fala contra Arthur Lira. Marco Antônio Villa, sabujo que tem se mostrado do governo, preste atenção no ódio e na maledicência com que, e de forma injuriosa com que se comporta em relação ao presidente Arthur Lira. E aí, para fechar com a cereja de bolo, eu vi uma sugestão, num artigo muito bem escrito, da jornalista Catanhede, meu caro presidente, e meu deputado general Girão. A Eliane Catanhede dá uma sugestão maléfica, diabólica, para que o Lula feche essa casa. É isso que a Catanhede diz. Lula precisa liderar uma reforma política para que, em tese, ele não precise mais se submeter ao crivo dos representantes eleitos pela população para fiscalizar e para aprovar ou não os projetos que vêm para cá. Querem uma ditadura, aquela que dizia que Bolsonaro iria aplicar. Só mais 30... E aí, os ataques para cima do presidente Arthur Lira são os mais sórdidos possível, até em nível pessoal. Saiu uma matéria, presidente, de que uma história de um condomínio lá, um apartamento que estava em usufruto da ex-esposa
o apartamento da Justiça mandou passar para os filhos deles, que eram os verdadeiros proprietários, por causa do não pagamento de questões do condomínio. Preste bem atenção, isso é questão pessoal, isso é questão de fórum familiar, isso é questão de direito familiar. O que tinha que de repente fazer uma mesa redonda com jornalistas que são muito bem recebidos aqui. O Tales fica ali direto. O Tales fez uma análise e a partir daí colocou como se o apartamento fosse uma grande irregularidade, uma grande ilegalidade. É ataque ao parlamento de forma sórdida. E por quê? Porque esse parlamento fez alguma coisa de errada? Não, porque não se submete ao Lula. Esses ataques saem da SECOM. Eles não estão falando de graça não, deputado Scherini. Aí eu vi o comentário da Natuza Neri, então, deem uma olhada no comentário dela no vídeo, para vocês verem. É ataque gratuito a mando do governo. Esse parlamento está sob ataque por não se dobrar. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos lá. Tem Vossa Excelência a palavra, professor. Senhor presidente, hoje, 14 de junho, junto com o meu amigo deputado general Girão, nós estivemos na missa dos parlamentares, celebrada na paróquia Nossa Senhora de Saúde, pelo padre Rafael Santos, e depois no nosso grupo de oração. E eu gostaria, nessa data, de saudar o meu dileto amigo Roberto Jefferson Monteiro Francisco, o Bob Jefferson, pela passagem dos seus aniversário de 70 anos. Não é um libélula, não é um habeas corpus e não é um ataque ao Poder Judiciário, apenas uma homenagem a um dileto amigo. Nascido no dia 14 de junho de 53, filho de Roberto Francisco e da senhora Neuza Dalva Monteiro Francisco. Quem fez o seu parto foi o doutor Ney Saerpe, pai do Monsenhor Ney, do Movimento Pro Vida, advogado brilhante, criminalista, formado na Estácio de Sá. Tive a oportunidade de assistir, inclusive, um tribunal do júri feito por ele aqui em Brasília. Apresentador do programa O Povo na TV, na TVS, com quem aprendeu, com Silvio Santos, todos os enigmas da imagem. Foi do MDB, na juventude, e depois ele fez um grande feito. Fez a conciliação da Ivete Vargas, de Getúlio, com Sandra Cavalcante, lacerdista, udenista, e convenceu a Sandra Cavalcante a ser candidata a governadora. E o Rio de Janeiro, deputado Luiz Lima, cometeu o maior erro histórico. Ao invés de eleger a professora Sandra Cavalcante, elegeu o caudilho Leonel Brizola. Eleito o deputado mais votado em 82, foi favorável à emenda das diretas, constituinte, e eu conheci aqui, presidente Gilberto, quando eu era office boy aqui na Assembleia Nacional Constituinte, e o Roberto Jefferson aqui estava. Defendeu a vida, foi contra o aborto, votou contra a pena de morte. Depois, já com bastante virulência, tinha alguns arroubos, mas era um homem afável, um homem gentil. Lembro quando ele derrubou uma placa na Cinelândia da CUT, que fizeram acusações. Reeleito depois, foi leal ao presidente Fernando Collor. Dividimos algumas coisas, ele foi relator do PL das armas, depois ele foi relator do projeto da Marta Suplicy, do casamento, e eu tive a oportunidade, senhor presidente, de ser candidato a primeira vez pelo PTB, fiquei na suplência. E ele pediu que eu não saísse do partido. Eu saí, depois generosamente ele me recebeu. Ele está debilitado, saúde frágil, teve 4 cânceres, né? E nós pedimos então, não é um pedido de clemência, mas um pedido de misericórdia para um homem no final da sua vida. Minha amizade ao deputado Roberto Jefferson. E para terminar, presidente, eu queria falar uma palavra que é: em que Deus coloca os olhos, o homem não põe a mão. Cumprimentar a família dele, a sua esposa Ana, seus filhos, deputada Cristiane Brasil, seus netos, e dizer então da minha estima, da minha consideração, a amizade a esse grande homem que livrou o Brasil de José Disseu. Aqui ele disse que comandou a maior quadrilha do Brasil. Muito obrigado. Vida longa, Roberto Jefferson.